E aí, você já se ligou que a gente vive numa correria maluca, né? É notificação, pressão, uma ansiedade que nunca desliga. No meio desse barulho todo, a gente está desaprendendo a ficar em silêncio. A gente não consegue mais ficar parado. Sempre está precisando de um estímulo. Porque esse mesmo mundo que grita para que você se mova mais rápido, eu vou te dizer uma parada mais poderosa que eu aprendi nesses últimos tempos e veio de uma coisa que talvez não tenha se movido nos últimos 500 anos, pelo menos. É uma ideia de paz que não está no livro, não está em um curso, ela está parada aqui, talvez aí do lado de fora você possa observar pela sua janela. Essas árvores, elas não são só plantas, elas são bibliotecas vivas, elas são testemunhas silenciosas de séculos de evolução e transformação do mundo que a gente enxerga. E hoje eu queria trazer um pouco aqui para você essa sabedoria que a gente pode estar retirando das árvores, da natureza, que está na nossa frente todo dia, toda hora. Primeira lição que a gente consegue enxergar é sobre uma firmeza que é impressionante, porque elas não vivem numa bolha, numa zona de conforto, né? Pelo contrário, elas passam por condições extremas, tempestades, secas, incêndios, pessoas derrubando, né? E elas permanecem, elas não fogem, elas se adaptam e prosperam ali em meio a todos esses desafios que vão surgindo na vida delas. Mas aqui também está um pulo do gato, a gente precisa fazer uma distinçãozinha, um papo reto. Uma coisa é a árvore, que suporta tempestade, tudo, porque faz parte da natureza dela. Outra coisa somos nós, que às vezes confundimos essa fortaleza com a teimosia, permanecer num local que não é legal, numa situação tóxica, uma amizade, um trabalho que não está satisfatório, algo que está nos adoecendo, e a gente permanece achando que isso é ser forte. A sabedoria não está só em aguentar, mas em saber a diferença entre um desafio que te fortalece e uma condição que te destrói. É importante pegar essa diferençazinha. Não é achar que o que te destrói te fortalece. É muito pelo contrário. Pensa nisso como se você fosse uma planta. Você está ali em um solo tentando crescer, cumprindo sua missão. Você faz o que pode para viver, para sobreviver. Você tenta tirar dali a sua vida, a sua energia, o seu sustento. Mas chega uma hora que você percebe que aquele solo já não tem mais nutrientes, já não tem aquilo que você precisa para viver. E aí, antes de você sair dali, você ainda tenta de tudo, tenta permanecer, você faz tudo que estava no seu alcance, e até mesmo que não estava, né? Você quer ficar, é o lugar que você estava. Mas aí o solo secou, irmão. Quando você vê, você começa a definhar, acabou, aquilo ali não é mais um lugar. E você tem que tomar a decisão de abandonar aquilo. Isso não é um fracasso, é uma decisão de autopreservação. É uma sabedoria de entender que o seu ciclo ali acabou e que você precisa buscar um novo solo, porque senão você vai morrer. Isso é um ato de sabedoria. Aprofundando um pouco sobre as árvores, vamos voltar a falar um pouco delas aqui. A lição fica mais maneira quando a gente olha para aquilo que não se vê. Mas como assim? Para crescer para cima, as árvores primeiro precisam crescer para baixo. Isso nos ensina uma parada muito interessante sobre crescimento invisível, que depende de um fortalecimento invisível também, de um trabalho lento e profundo que é fincar raízes na nossa própria base, na essência do nosso ser. Como eu vou crescer se eu não tenho base dentro de mim? E aí fica mais legal quando a gente vai entender um pouco dessas raízes das árvores. Elas guardam um segredo irado. Por baixo da terra existe uma internet viva, uma rede neural de fungos chamado micélio. E ele conecta tudo que a gente vê. E nesse micélio rola uma transmissão de tudo, de informação, de nutrientes. As árvores se ajudam umas às outras. Todas as plantas estão conectadas através desse micélio, uma compensando a outra em todos os desbalanços que acontecem. E talvez essa seja a maior crítica
silenciosa que a natureza faz para o nosso estilo de vida, né? Enquanto os nossos sistemas aí insistem em nos diminuir, nos fazer competir, quebrar a gente, vendendo essa crença de que toda a responsabilidade é do indivíduo, você é o responsável por tudo, você é autossuficiente, a floresta vem e larga na nossa cara que a conexão é um princípio da vida. Não existe como se crescer sozinho. Talvez esse isolamento que você sente não é um defeito seu, mas uma consequência mesmo desse sistema absurdo que a gente vive, que vai totalmente contra a nossa própria natureza. E não cabe aqui ficar reclamando e tal, porque uma árvore ela não tenta derrubar o obstáculo, ela vai e cresce em volta dele, ela se adapta. E a gente também tem que pensar assim, a gente também pode fazer isso, está aprendendo, né? A vida vai colocar todas essas dificuldades, todas essas pedras, mas a gente não precisa lutar com elas, ficar com raiva. A gente aprende, a gente vai lá, encontra uma forma de crescer e se fortalecer com todos esses desafios, com todas essas dificuldades que a vida joga para você. Não é curtir, tá ferrado, mas é não ficar com raiva, porque é assim. A gente tem ciclos de renovação, de crescimento, de repouso, né? Igualzinho a árvore, mas a gente acaba se esquecendo, né? A árvore sabe soltar, ela larga as folhas no outono, né? Porque na primavera ela tem certeza que vai vir ali, é o ciclo, né? E a gente se apega a tudo, às pessoas, às ideias, a coisas que já não servem mais, a atitudes que a gente não quer fazer. A lição aqui é sobre a arte de soltar, de confiar que a renovação sempre vem. O outono da sua vida não é o fim, é a preparação para uma nova primavera. Sempre há a chance de um recomeço. E é isso, um recomeço te esperando sempre que for preciso. A árvore não cresce em dias, ela leva décadas, séculos. E ela não tem pressa para crescer. E nós vivemos com uma pressa para ter sucesso, para a próxima felicidade, querendo sempre saber do próximo passo. E a árvore mostra pra gente que a vida é uma jornada, que o importante mesmo é estar crescendo. Um pouquinho de cada vez, um pouquinho a cada dia, sem se apressar, né? Porque é a paz que vem dessa paciência, né? Ter paciência, ter um instinto de coletividade. A árvore não vive só para ela, ela produz oxigênio, ajuda a manter esse ecossistema todo aí que a gente está enxergando. Ela serve de lar para outras espécies, né? A árvore deixa um legado que impacta várias gerações. E a gente precisa pensar um pouco sobre a nossa vida, sobre como as nossas ações, sobre como as nossas ideias, sobre como as nossas piadas, sobre como o nosso trabalho, sobre como as nossas ajudas podem estar interferindo na vida das pessoas, podem ser tipo uma semente de uma árvore, né? A gente não sabe onde que vai cair, mas ela tem o potencial de crescer e mudar a paisagem para sempre, para quem vier depois. É uma analogia interessante. Qual que é a semente que você está espalhando para o mundo? O que você está deixando para as pessoas que vão vir depois de você? A gente tem que tentar aplicar um pouco essa sabedoria na nossa vida. Como? O primeiro passo que eu falo para você é se conectar com a natureza. Claro, não precisa você ir para uma floresta. Você pode ter uma árvore na sua casa, no seu bairro, na sua praça. Vai lá, senta lá, fica perto de uma árvore, olha para ela, encosta a mão nela, fica lá um tempo embaixo dela, sente a quietude, sente o silêncio que ela tem, que ela vai falar para você. É como se fosse tomar um banho de floresta. É algo que acalma o seu sistema nervoso, vai te dar um relaxamento, é a paz da natureza, vai reforçar o seu eu interior. Porque você pode estar entendendo que a paciência, a capacidade de superação que as árvores têm, também existe dentro de você. Essa sabedoria é sua por natureza. Porque é isso que a gente está falando aqui. Uma jornada de cultivar essa floresta interna dentro de você. De desenterrar a sua essência de um ser humano natural que veio junto da terra como as árvores. Porque no fim das contas, sempre a nossa fortaleza não pode ser do mundo. A nossa fortaleza vem da quietude e da força que já está dentro da gente. Já tinha pensado nisso?